O peso dos silêncios. O homem que colecionava segredos. Vitor Alves dos Santos tinha 32 anos e uma habilidade incomum. Ele reconhecia mentiras pelo cheiro. Não era algo sobrenatural. Era a combinação de anos observando o suor frio no pescoço das pessoas, o tremor quase imperceptível nos dedos que seguiam a borda de um copo, o modo como a voz ganhava um tom agudo demais quando tentavam disfarçar. Filhos de alcoólatras aprendem cedo a decifrar o ar. Ele morava em Porto Seguro, não pela praia que odiava, mas porque era o único lugar onde o aluguel de um quarto nos fundos de uma pensão cabia no salário de motorista de aplicativo. A cidade, cheia de turistas que sorriam com dentes brancos demais, era um teatro perfeito para seus estudos informais sobre hipocrisia. Vitor dirigia em silêncio, ouvindo histórias que não lhe contavam. Aprendeu, por exemplo, que casais que se beijavam no banco de trás mentiam mais do que os que discutiam. E que homens de ternos caros choravam sozinhos em hotéis 5 estrelas. Seu pai, Dário, era um homem de poucas palavras e muitas cervejas. Ex-pescador, agora aposentado por problemas na coluna, passava os dias na varanda da casa modesta que dividia com Marlene, a mãe de Vitor, uma mulher de mãos inquietas e sorrisos que nunca chegavam aos olhos. Eles moravam no bairro da Passagem, onde as ruas de terra batida se encharcavam na estação das chuvas e os vizinhos sabiam tudo uns dos outros. Menos o que importava. O melhor amigo de Dário se chamava Jonas. Um homem alto de ombros largos e risada fácil, que aparecia nas fotos antigas abraçado a Dário como se fossem irmãos. Jonas era viúvo, dono de uma pequena marcenaria, e trazia sempre caixas de doces para Marlene, porque você faz o melhor café da cidade, dona. Vitor nunca gostou dele. Não pelo jeito, Jonas era simpático demais para ser falso, mas porque a mãe, quando via chegar, ajustava o colar e passava os dedos pelos cabelos como quem se prepara para algo. 2. O aniversário e a bomba. O aniversário de casamento dos pais de Vitor completava 35 anos. Uma marca irônica considerando que Dário mal olhava para Marlene quando achava que ninguém via. Mas eles resolveram fazer uma pequena comemoração em casa com churrasco, cerveja e os poucos amigos que ainda sobravam entre eles, Jonas. Vitor chegou atrasado, como sempre. Encontrou a mãe na cozinha, mexendo uma panela de feijoada com uma concentração que não combinava com o evento. O cheiro de cominho e alho se misturava ao de algo azedo, como vinagre estragado. "Você tá bem?" perguntou, pegando uma cerveja da geladeira. Marlene não respondeu de imediato. Seus dedos que seguiam a colher de pau em círculos perfeitos pararam. "Vitor, senta aqui." A voz era baixa, quase engolida pelo barulho da panela. Ele obedeceu. O banco de madeira rangeu. "Eu nunca contei pra você, mas eu e Jonas nos amamos quando éramos jovens." Ela não olhou para ele. "Antes de eu conhecer seu pai." O ar ficou pesado. Vitor sentiu o gosto metálico da cerveja na língua. "E o pai sabe?" "Claro que não." Finalmente ela o encarou. Os olhos normalmente opacos brilhavam. "Ele nunca soube. Jonas se alistou no exército, sumiu por anos. Quando voltou eu já estava casada. Mas a gente nunca deixou de..." Ela fez uma pausa. "De se importar." Vitor riu sem graça. "Você tá me dizendo que traiu o pai por 35 anos? Não é traição se o coração nunca foi dele." A frase saiu como um soco. Do lado de fora, Dário ria alto com Jonas, brindando a algo que Vitor não conseguia ouvir. A ironia era tão espessa que doía. 3. A maré que sobe devagar. Nos dias seguintes, Vitor passou a observar a dinâmica dos três como um cientista estudando uma espécie à beira da extinção. Dário tratava Marlene com uma indiferença carinhosa, como um móvel antigo que já não se nota mais. Marlene servia Jonas com uma atenção doentia, como se cada gesto pudesse compensar décadas de silêncios. Jonas agia como sempre, amável presente, mas com um olhar que se demorava demais em Marlene quando achava que ninguém reparava. Vitor começou a dirigir sem destino, pegando passageiros que falavam de amor como se fosse algo simples. Uma noite, uma mulher na casa dos 50, com um vestido florido e cheiro de perfume barato, entrou no carro chorando. "O homem que eu amo não é meu marido", confessou como se ele fosse um padre. Vitor não disse nada. Só aumentou o volume do rádio. Ele tentou confrontar a mãe uma vez. Foi num domingo, enquanto ela regava as plantas do quintal. "Por que você não deixou o pai? Se era tão infeliz." Marlene secou as mãos na saia. "Porque o Dário me deu você. E porque Jonas nunca teria coragem de me pedir para ficar." Ela arrancou uma folha seca de um vaso. "Algumas pessoas nascem para ser segundas opções, Vitor. Eu aceitei isso." Aquela noite Vitor sonhou com água. Um mar escuro, engolindo tudo. 4. O desfecho, o que a maré traz.
O fim veio num sábado de temporal. Porto Seguro ficará alagada, as ruas viraram rios de lama, e a energia havia caído há horas. Vitor chegou em casa ensopado, depois de passar a tarde ajudando um senhor a empurrar o carro atolado. Encontrou a porta da frente aberta. Dentro, a sala estava às escuras, iluminada apenas por velas que tremeluziam como olhos assustados. Dário estava sentado à mesa, a garrafa de cachaça pela metade. Jonas, de pé, com as mãos nos bolsos, olhava para Marlene, que chorava em silêncio encostada na parede. O que aconteceu? Vitor perguntou, já sabendo. Dário virou a cabeça devagar. Seus olhos estavam vermelhos, mas secos. Esse filho da puta, apontou para Jonas, veio aqui hoje para dizer que tá doente. Câncer? 6 meses no máximo. Ele riu, um som quebrado. E a primeira coisa que a sua mãe faz é pedir para ele levar ela junto. Não aguento mais essa vida, ela disse. 35 anos, Vitor. 35 anos e ela pede para ir embora com ele. Jonas não se defendeu. Só olhou para Marlene, que agora cobria o rosto com as mãos. Eu não tava pedindo para você, Dário, Marlene falou por fim. Tava pedindo. Silêncio. Vitor sentiu o cheiro da mentira de todos eles. Não a mentira de palavras, mas a mentira de vidas inteiras construídas sobre areia movediça. Vocês são patéticos, disse, e saiu. A chuva caía forte. Ele andou até a praia, onde as ondas batiam com fúria contra as pedras. Tirou os sapatos, deixou a água gelada lambê-lo. Pensou em como era fácil afundar. Como era fácil deixar o mar levar tudo. Na manhã seguinte, Jonas foi encontrado morto no sofá da própria casa, vítima de um infarto fulminante. Marlene não chorou no velório. Dário bebeu até cair. E Vitor, parado ao lado do caixão fechado, entendeu que algumas verdades são como águas profundas. Não importa quão forte você nade, elas sempre te puxam para baixo. Uma semana depois, Marlene sumiu. Deixou uma carta em cima da mesa da cozinha. Não aguentei esperar o mar me levar. Fui eu mesma. Dário nunca mais falou no assunto. Vitor mudou-se para Salvador, onde a multidão o engolia e ninguém conhecia sua história. Anos depois, em um bar sujo do Pelourinho, um homem bêbado lhe perguntou: "Você acha que a gente nasce para ser feliz ou só para sobreviver?" Vitor tomou um gole da sua cerveja. Olhou pela janela, onde a chuva começava a cair de novo. Acho que nascem para descobrir que não tem diferença. O peso das ondas que não quebram. O homem bêbado riu, um som úmido e rouco, como se a garganta estivesse cheia de salitre. Depois, deslizou da banqueta e caiu no chão de cimento, sem que ninguém no bar sequer pisasse o freio da conversa. Vitor observou o corpo imóvel por alguns segundos, aquela queda tinha algo de ensaiado, como se o homem soubesse que ali, entre garrafas vazias e cheiro de fritura rançosa, era o lugar certo para desmoronar. Um garçom com cicatriz no queixo jogou um balde d'água no rosto do caído, que ressuscitou xingando, mas ninguém prestou atenção. A vida no Pelourinho era assim, uma sucessão de pequenos naufragios que ninguém registrava. Vitor pagou a conta e saiu antes que a chuva ficasse mais grossa. As ruas estreitas brilhavam sob as luzes amareladas dos postes, reflexos distorcidos como memórias que insistem em voltar. Ele caminhava sem pressa, as mãos nos bolsos da jaqueta surrada, quando um grito agudo cortou o ar. Não era de dor, mas de raiva. Uma mulher, encostada na parede de uma casa de religião, segurava um cachorro magro pelos pelos enquanto um homem de camisa xadrez tentava arrancá-lo dela. "Ele é meu." A mulher cuspiu, os olhos injetados de algo além do álcool. "Você não vai vender ele não, seu filho da puta." O cachorro, um vira-lata de costelas à mostra, tremia, mas não latia. Só olhava para Vitor, como se soubesse que ele era o único na rua que não ia desviar o olhar. "Deixa quietinho, Marisa," o homem murmurou, mas a voz era um canivete embainhado. "Ou eu levo os dois." Vitor parou. Não por heroísmo. Ele já tinha aprendido que salvar não era o mesmo que consertar, mas porque aquele cachorro tinha os mesmos olhos de Dário na noite em que enterrou o pai. Uma mistura de medo e resignação, como se soubesse que o pior ainda estava por vir. "Quanto você quer por ele?" Vitor perguntou, tirando a carteira do bolso. O homem o avaliou com um sorrisinho torto. R$ 100. E mais 50 pela coleira. "Coleira?" A mulher riu, um som que quebrava. "Esse animal nunca teve coleira, seu mentiroso." Vitor entregou as notas sem discutir. O homem contou o dinheiro com os dedos sujos, depois cuspiu no chão e sumiu na curva da rua. A mulher, Marisa, soltou o cachorro como se ele queimasse. O bicho se encolheu no chão, lambendo as patas feridas. "Por que você fez isso?" Ela perguntou, desconfiada. "Não é daqueles grupos de proteção, é?" "Não." Vitor agachou e estendeu a mão.
O cachorro cheirou seus dedos, depois encostou a cabeça neles, leve como uma folha seca. Só não gosto de ver coisa sendo arrastada para lugar que não quer ir. Marisa cruzou os braços. A blusa dela estava rasgada no ombro, revelando uma tatuagem desbotada, um barco à vela com as velas em chamas. Ele não é pra você, ela aviso. Esse bicho é doido. Late pra sombra, come pedra, e uma vez pulou do segundo andar porque achou que ia voar. Todo mundo tem seus motivos. Ela o encarou por um longo segundo, depois sacudiu a cabeça. Tá bom. Mas se ele te morder, não vem reclamar. E antes de ir embora, jogou no chão um pedaço de pão duro. Isso é pra ele. Não pra você. Vitor pegou o cachorro no colo. O animal pesava quase nada, mas tinha um cheiro forte de terra molhada e ferrugem. Enquanto caminhava de volta para o apartamento alugado acima de uma loja de ervas, sentiu o corpo do bicho tremer contra o seu. Não era medo da chuva. Era algo mais antigo, como se o cachorro soubesse que no fim das contas todos os donos são temporários. Dentro de casa, Vitor enxugou o animal com uma toalha, depois jogou o pão no chão. O cachorro cheirou, mas não comeu. Em vez disso, foi até a janela e ficou olhando para a rua, como se esperasse que Marisa voltasse. Ou como se soubesse que mais cedo ou mais tarde, todos os que partem deixam algo para trás. Vitor se sentou no sofá desmontável, observando o bicho. Pensou em Marlene, que tinha escolhido o mar. Pensou em Dário, que tinha escolhido o esquecimento. E pensou na pergunta do bêbado no bar. A gente nasce para ser feliz ou só para sobreviver? Talvez a resposta não estivesse em nenhuma das duas coisas. Talvez estivesse naquele cachorro magro, que não latia, não comia, mas ainda assim resistia em ficar de pé, mesmo que fosse só para esperar algo que nunca mais voltaria. Ele pegou um cobertor velho e o jogou no chão perto da janela. Se quiser ficar, fica, disse. O cachorro não se moveu. Só continuou olhando para a chuva, como se nas gotas pudesse ver o reflexo de todas as coisas que já tinha perdido. E Vitor entendeu pela primeira vez em anos, que algumas companhias não precisam de palavras. Basta que saibam, em silêncio, que o mundo é maior do que a gente, e que às vezes a única forma de não afundar é se deixar levar pela correnteza, mesmo que ela te arraste para lugares que você não conhece. A cor da esperança em dias cinzentos. O cobertor ficou ali amassado como uma promessa que ninguém tinha certeza se seria cumprida. Vitor se sentou na cadeira de balanço, a madeira rangendo baixo o peso de um corpo que já não era o mesmo de anos atrás. O cachorro, que ele ainda não tinha nome, continuava imóvel, as costelas marcando a pele como um mapa de viagens que ninguém jamais entenderia. Na manhã seguinte, a chuva parou, mas o cheiro de terra molhada permaneceu, grudado nas paredes, nos móveis, na memória. Ele abriu a porta dos fundos e encontrou o animal no mesmo lugar, só que agora com o cobertor arrastado para perto, como se tivesse decidido, na calada da noite, que aquele pedaço de pano era o único território que ainda lhe pertencia. Você não come, disse Vitor, jogando um pedaço de pão no chão. Não late. Não corre. O que você faz, afinal? O cachorro levantou os olhos, mas não se mexeu. Era como se soubesse que algumas perguntas não têm resposta, apenas eco. Na cidade, as coisas não iam bem. A fábrica onde ele trabalhava há 15 anos tinha fechado as portas sem aviso, deixando para trás centenas de homens com as mãos vazias e o orgulho ferido. Vitor não chorou no dia em que recebeu a notícia, apenas apertou os punhos até as unhas deixarem marcas nas palmas. Agora passava as manhãs sentando no banco da praça, observando os outros desempregados trocando olhares de cumplicidade silenciosa, como se a miséria fosse um clube do qual ninguém queria fazer parte, mas do qual ninguém conseguia sair. Foi ali, entre conversas murmuradas e cigarros compartilhados, que ouviu falar do barco fantasma. É um navio abandonado no cais, contou um homem de barba por fazer, os olhos vermelhos de noites mal dormidas. Dizem que o dono sumiu e deixou tudo para trás. Tem comida enlatada, cobertores, até remédios. A polícia não vai lá. Ninguém vai. Vitor não perguntou por quê. Às vezes, as coisas que salvam são justamente aquelas que ninguém ousa tocar. Naquela noite, ele voltou para casa com um saco de mantimentos que não tinha pago. O cachorro estava deitado no cobertor, mas levantou a cabeça quando ouviu o barulho da porta. Não latiu. Não abanou o rabo. Apenas observou, como se soubesse que algumas verdades são pesadas demais para serem celebradas. Acho que a gente vai ter que sair daqui, disse Vitor, mais para si mesmo do que para o animal. Não tem mais nada pra gente neste lugar. Ele não sabia para onde ir. Não tinha plano. Mas pela primeira vez em meses, sentiu algo que não era raiva nem resignação. Era um frio na barriga,
uma mistura de medo e expectativa, como se o mundo ainda guardasse algum segredo que valesse a pena desvendar. O cachorro se levantou devagar e caminhou até ele. Não encostou, não pediu carinho. Apenas ficou ali, perto o suficiente para que Vitor sentisse o calor do seu corpo magro atravessando o ar gelado da madrugada. Você vem? Perguntou. O animal não respondeu, mas quando Vitor deu o primeiro passo em direção à porta, ele o seguiu. E assim, sob um céu sem estrelas, os dois partiram, um homem sem rumo e um cachorro sem nome, carregando apenas o peso do que haviam perdido e a leveza do que ainda podiam encontrar. Capítulo 2. O silêncio que fala. A estrada de terra vermelha se estendia como uma cicatriz no corpo da noite. Vitor caminhava com as mãos nos bolsos, os dedos enrijecidos pelo frio, enquanto o cachorro, e agora um vulto escuro a seu lado, mantinham um ritmo constante, como se conhecesse o caminho mesmo sem nunca tê-lo percorrido. Não havia placas nem luzes, nem som além do farfalhar das folhas secas arrastadas pelo vento. Eles tinham deixado para trás a última casa a quilômetros. Um casebre de madeira podre com a porta entreaberta balançando como um convite mudo para algo que nenhum dos dois queria recordar. Vitor não olhou para trás. Mas o cachorro sim. Parou de repente, as orelhas erguidas, o focinho apontado para a sombra da construção. Um rosnado baixo, quase imperceptível, vibrou em sua garganta. O que foi? Vitor murmurou sem parar. O animal não se moveu. Só continuou a observar, os olhos brilhando como brasas no escuro. Então de dentro da casa veio um som, um rangido de madeira, como se algo, ou alguém, tivesse se deslocado lá dentro. Vitor sentiu o frio na barriga se transformar em gelo. Não era medo do desconhecido. Era medo do conhecido. Daquilo que ele tinha fugido e que de alguma forma, parecia não querê-lo soltar. Vamos, disse mais firme dessa vez, e desta vez o cachorro obedeceu. Eles seguiram até que a estrada se bifurcou. À esquerda, um declive íngreme que sumia na escuridão. À direita, uma ponte de madeira sobre um rio que não se via, apenas se ouvia. Um murmúrio surdo de água correndo entre pedras. O cachorro sentou como se esperasse uma decisão. Vitor hesitou. Não havia lógica em escolher um caminho ou outro. Não havia mapa, nem destino, nem ninguém para perguntar. Só ele, o animal, e a noite que parecia respirar junto com eles. Foi então que viu, no chão, quase coberta pela poeira, uma moeda. Não era qualquer moeda, era uma daquelas antigas de cobre com a imagem desgastada de algo que já não se distinguia mais. Vitor a pegou, passando o polegar sobre a superfície áspera. Não valia nada. Não servia para comprar comida, nem abrigo, nem passagem. Mas havia algo nela, um peso, uma história que o fez guardá-la no bolso. O cachorro observava imóvel. Cara ou coroa, Vitor sussurrou, mais para si mesmo do que para o animal. Jogou a moeda para o alto. Ela girou, brilhou por um segundo sob a luz fraca da lua que finalmente surgira entre as nuvens e caiu na terra batida. Coroa. Vitor não sabia o que isso significava. Mas o cachorro, como se entendesse, levantou e seguiu em direção à ponte. E Vitor, pela segunda vez naquela noite, o seguiu. Do outro lado, a estrada não continuava. Havia apenas um campo aberto, com grama alta e flores silvestres que mesmo à noite exalavam um cheiro doce e pesado. No centro do campo, uma árvore solitária, tão alta que suas raízes pareciam sugar a própria escuridão do chão. Debaixo dela, uma figura agachada. Vitor parou. O cachorro também. A pessoa, se é que era uma pessoa, não se mexeu. Só permaneceu ali, enrolada em um cobertor esfarrapado, os ombros tremendo como se chorasse em silêncio. Por um instante, Vitor pensou em virar as costas. Não era problema seu. Não era responsabilidade sua. Ele já carregava a própria. Mas então o cachorro deu um passo à frente. E depois outro. Até que estava a poucos metros da figura, o rabo abanando devagar, como se reconhecesse algo naquele estranho. A pessoa levantou a cabeça. Era uma menina. Não mais que 10 anos, com olhos tão claros que pareciam refletir a luz que não existia. Seu rosto estava sujo, os lábios rachados, mas quando ela viu o cachorro, um sorriso rasgou sua expressão como um raio no céu nublado. Você, ela disse, estendendo a mão. O animal foi até ela, lambendo seus dedos como se os conhecesse há anos. Vitor sentiu algo se quebrar dentro dele. Não era piedade. Não era culpa. Era algo mais perigoso, reconhecimento. A menina olhou para ele, então. E quando falou, sua voz era áspera como se não fosse usada há muito tempo. Você também veio. Não era uma pergunta. Era uma certeza. E Vitor soube, naquele momento, que não havia mais volta. O silêncio que fala. A menina se levantou, os ossos finos estalando como galhos secos. Vitor não perguntou de onde ela vinha.
Não perguntou por que entre todas as ruínas daquele lugar abandonado, ela o esperava exatamente ali, como se o tempo todo tivesse sido apenas uma questão de paciência. Ela pegou a mão do cachorro, que agora não era mais um animal perdido, mas um elo entre dois mundos, e olhou para Vitor com uma sabedoria que não pertencia à sua idade. Ele se chama Tempo, disse, acariciando as orelhas do cão. Porque ele sempre volta. Vitor sentiu o peso daquelas palavras. Não eram para ele. Eram sobre ele. A menina começou a andar e o cachorro a seguiu. Vitor hesitou, mas seus pés se moveram sozinhos como se fossem puxados por um fio invisível. Eles caminharam até o fim do corredor desmoronado, onde uma porta de ferro, enferrujada e entreaberta, deixava passar um sopro de vento que cheirava a terra molhada. Do outro lado não havia rua. Não havia cidade. Havia um campo infinito de girassóis secos, balançando sob um céu que não era nem dia nem noite, mas um crepúsculo eterno. Você se lembra? Perguntou a menina, sem virar o rosto. Vitor não se lembrava. Mas seu corpo sim. Suas mãos tremiam com a memória de algo que nunca havia vivido. O cheiro de pão queimando, o som de uma risada que não era sua, o gosto de lágrimas que não havia chorado. Isso não é um lugar. Ela continuou finalmente olhando para ele. É uma escolha. O cachorro uivou baixo e longo, como um lamento que atravessava séculos. E então Vitor entendeu. Ele não estava salvando a menina. Ela não estava salvando ele. Eles estavam finalmente se encontrando. A porta se fechou atrás deles com um rangido que ecoou como um suspiro. E no mundo de antes, onde as pessoas ainda corriam contra o tempo sem perceber que ele era um cão leal esperando por elas, ninguém notou que 3 sombras haviam desaparecido do mapa. Porque algumas partidas não são abandonos. São retornos.